Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana Honora e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim contar o meu relato de parto e o Miguel já vai fazer quase 2 meses e agora que eu tô trazendo o vídeo porque eu nunca conseguia gravar e tem bastante coisa pra contar, ele exige um pouco de tempo. Então hoje eu consegui um tempinho e eu vou trazer esse relato pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Eu vou começar contando um pouco antes de eu entrar em trabalho de parto, porque como eu não fiz os outros diários de gravidez que eu tinha falado que ia trazer, mas não trouxe no canal, eu vou falar um pouquinho antes pra vocês saberem mais ou menos o que estava acontecendo, como eu percebi que tava mudando alguma coisa, o Miguel já tava querendo nascer. Então eu vou começar a contar por aí. Quando eu cheguei na 36ª semana, da gestação, eu já comecei a deixar tudo pronto, porque eu sabia que a partir dali o Miguel poderia vir a qualquer momento, e eu não queria que tivesse tudo despreparado, né? Porque a maternidade que eu tive o Miguel não era na minha cidade, é uma cidade a 70 quilômetros da minha, que é Ribeirão Preto, e eu moro no interior de Ribeirão Preto, né? Então eu não queria que tivesse tudo despreparado pra gente ficar na correria, então eu já comecei a arrumar a mochila, da maternidade, eu já comecei a deixar tudo preparado, inclusive as minhas coisas também. E foi quando eu comecei a ter consulta na maternidade. Antes eu consultava aqui na minha cidade e eu comecei a ter consulta na maternidade lá de Ribeirão Preto. Eu não vou falar sobre a maternidade especificamente, depois eu faço um vídeo separado sobre isso, porque senão vai ficar muito longo. Mas basicamente na minha primeira consulta, a minha médica, ela me examinou, ela escutou o coração do bebê, ela olhou os meus antigos exames, os exames que eu tinha feito anteriormente, viu o peso do bebê. Ela também pediu um novo ultrassom com o uso do Doppler, que é aquele que vê melhor a veia da cabeça do bebê, essas coisas. Então eu peguei e fiz esse ultrassom, mas a primeira consulta foi basicamente isso. Como eu disse, eu estava de 36 semanas, e aí ela marcou outra consulta para a próxima semana, né? Porque vai de semana em semana no final da gravidez. E aí, no dia 4 de novembro, eu ia completar as 37 semanas, meu tampão começou a sair. Na verdade, eu acordei, aí eu senti alguma coisa escorrer. Aí eu corri logo, mandei mensagem pra Marcele, porque a Marcele, ela estuda essas coisas, né? Ela estuda obstetrícia, ela também ela é doula, então ela me dá muita informação, ainda bem que ela existe, porque senão eu ia ficar muito perdida. E aí eu já mandei mensagem pra Marcele, mandei foto, ela falou assim, olha, seu tampão começou a sair. Aí eu fui na consulta, eu tava indo acho que toda quarta-feira na consulta. Aí chegou na quarta-feira, eu falei pra médica que meu tampão tava saindo. E aí ela pegou e falou assim que eu não precisava ficar preocupada, porque isso não era sinal de que eu iria entrar de trabalho de parto logo. Às vezes eu poderia entrar de trabalho de parto no outro dia ou dali uma semana. Então ela falou que pra eu ficar despreocupada, ela olhou o exame, pediu outro, pra quando eu fizesse 38 semanas. E aí ela fez a mesma coisa que ela fez na semana anterior, ela me examinou, ela olhou mais exames, o exame que eu tinha feito, né, do Doppler, falou que tava tudo certo, eu peguei e vim pra casa. Às vezes vocês vão escutar um barulhinho, eu vou ficar mexendo um pouco, mas é porque o Miguel tá aqui no meu colo. Eu tive que pegar ele porque o pai dele precisou sair. Fala oi. Fala oi, pessoal, eu sou o Miguel. E então eu vou ficar com ele no colo. Tive que colocar ele pra mamar aqui. Inclusive ele faz muito barulho pra mamar, quem conhece sabe. Mas é isso, vida de mãe, a gente faz as coisas com o bebê pendurado. Mas voltando, na sexta-feira eu acordei normalmente, fiz minhas coisas, e aí quando chegou a noite, eu só tava me sentindo um pouco cansada e com bastante dor nas costas, mais do que é normal. Eu falei no meu relato de parto que eu sentia muito dor nas costas, mas aquele dia eu acordei com muita dor nas costas, eu queria só ficar deitada. Mas aí chegou a noite, eles queriam ir numa choperia aqui no centro da minha cidade, e aí foi eu, minha irmã, meu cunhado e o Alex, como sempre, nós quatro, né? E aí a gente chegou lá, eles pediram porção, eu fiquei ali bebendo de boa, meu refrigerante, eles pediram um chopp pra eles. Só que eu tava muito quieta, eu não queria conversar muito. E aí eles perceberam, eu falei que eu tava me sentindo um pouco estranha, eu tava com um pouco de dor. E aí chegou no final, eu comecei a sentir umas pontadas na barriga. E aí eu tava morrendo de medo do Miguel querendo nascer ali, aquela hora. Mas aí eu cheguei em casa, eu não consegui dormir muito. E aí, quando eu deitei, eu percebi que minha barriga, ela tava bem alta em cima e embaixo ela tava meio murcha. E aí, eu tava tendo muita contração de treinamento, uma bem perto da outra também.
E aí eu peguei e fiquei um tempão no celular. Quando eu cheguei em casa pesquisando sobre a barriga, eu fiquei um tempão. Até que eu peguei no sono, eu nem sei que hora que eu dormi. Quando eu acordei era 4 horas da manhã pra ir no banheiro. Na hora que eu levantei, eu já senti escorrer alguma coisa pela minha perna. Mas foi só sensação, não escorreu nada pela minha perna. Só escorreu mesmo, mas não chegou a escorrer nada na perna. E aí, quando eu vi, tinha um pouquinho de sangue. E aí eu já mandei mensagem pra Marcele de novo, perturbando ela 4 horas da manhã. E aí ela pegou e falou assim, ó, é o seu tampão ainda tá saindo com sangue. Agora. Aí eu peguei e falei, tá bom, né? Peguei e fui deitar. Até então eu tava sentindo cólica, né? Eu achava que era cólica. E aí, quando deu, eu voltei a dormir, quando deu 7 horas da manhã eu acordei. E eu comecei a ter cólica forte. Aí eu já pensei, eu tô entrando em trabalho de parto, tô tendo contração. Isso foi no sábado, né? E aí, no sábado, dia 7. Miguel nasceu dia 8. E aí, era tipo uma cólica de menstruação, só que mais forte. E eu comecei a viver o meu dia normalmente. Eu sentia dor, eu tava sentindo as contrações, mas elas estavam bem leves. Então eu conseguia fazer minhas coisas. Quando a contração vinha, eu parava um pouco, eu deitava. Mas no começo era uma cólica leve. E nisso eu fiquei até a hora do almoço. Aí depois do almoço minha irmã tinha feito uma salada de fruta pra mim que eu tava com vontade. Ela fez uma salada de fruta. Eu comi. Aí eu deitei no quarto dela. Aí de repente eu pensei assim, eu vou tomar banho. Na hora que eu entrei no chuveiro, me deu uma cólica, né? Uma contração tão forte que eu tive que sentar onde eu tava. Eu sentei no chão e fiquei um tempo. E aí eu coloquei água quente nas costas, né? Porque eu tinha lido que alivia e realmente foi uma coisa que me ajudou muito, foi a água quente. E aí eu acho que eu tenho a foto, mas eu comecei a contar no aplicativo de quanto em quanto tempo estavam as minhas contrações. Apesar que eu não segui muito bem ele, porque quando ele me mandou ir pro hospital eu não fui, porque se eu tivesse ido eu ia ficar dilatando lá, porque tava bem cedo ainda. Eu tentei ficar em casa o máximo que eu consegui. Eu fiquei aqui em casa até o Alex chegou do serviço, às 4 e pouco da tarde. Aí eu ainda fiquei aqui, vinha a contração, eu deitava. E nisso, umas 4 e pouco da tarde, as contrações já estavam bem fortes. Tinha hora que eu não. Quando me dava contração, eu não conseguia nem falar, eu sentava. E eu vou ser bem sincera, eu sei que tem gente que deve ter menina grávida que vai assistir, mas eu vou ser sincera, dói pra caramba. Nossa, quando começava a me dar, eu não conseguia nem pensar. Só que eu ainda não tava com todos os centímetros de dilatação. Como eu não sei se eu falei aqui no canal, mas eu ia tentar o parto normal, eu não tentei fazer cesárea. Então, quando chegou lá para umas 8, 9 horas da noite, eu comecei a ter uma contração muito forte. E aí, minha irmã ligou pro Marcele e falou assim: Marcele, vem pra cá porque a gente vai pra Ribeirão, né? A Marcele ia com a gente porque ela ia contando as minhas contrações junto comigo. E como ela entende, eu me senti mais segura dela ir comigo também. Então foi eu, o Alex, a Marcele, a minha irmã e meu cunhado, né? Junto pra me levar lá na maternidade. Apesar que só o Alex poderia ficar comigo por conta da pandemia, né? Não podia ter mais ninguém. Nem a Marcele conseguiu entrar como minha doula. No carro eu já tava com muita dor. Eu ficava mudando de posição, eu fiquei agachada. A Marcele fez massagem com olhinho nas minhas costas e me ajudou bastante porque eu tava com muita dor. Quando ela colocava a mão em mim pra fazer massagem, já parecia que aliviava um tanto. E aí a gente chegou na maternidade. O Alex foi dar entrada lá na minha internação. E eu fiquei numa salinha. E cada hora que a contração vinha, gente, dava vontade de gritar. E eu ficava ali quietinha. E aí o Alex deu entrada na minha internação. A gente ficou ainda um tempo esperando numa salinha lá. E aí a médica me chamou, pediu pro Alex voltar pra pegar as bolsas, pra pegar as coisas. E eu subi lá porque eles iam fazer o exame, eu esqueci o nome, que é aquele que eles colocam a faixa na sua barriga e você aperta quando você sente uma contração. Eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui. Eu vi o nome esses dias, mas eu não vou lembrar agora. Então eu fui fazer esse exame e uma coisa que tava me afetando muito era sono. Foi uma coisa que foi muito ruim pra mim, porque, tipo, tem gente que
dorme à noite, de manhã começa a ter, e o bebê nasce de dia, mas eu não, eu comecei até à noite, então eu passei a madrugada inteira acordada. Ali a gente chegou em Ribeirão, era umas 10 e pouco da noite, né, porque a gente saiu daqui, era umas 9 e pouco. Então, eu tava morrendo de sono já, eu não durmo muito tarde, e eu ainda tava com dor, tava com muito sono. Eu confesso que eu pesquei alguns momentos. Eu tinha que apertar quando vinha a contração, mas eu devo ter dormido umas 2, 3 vezes lá. Aí eu terminei de fazer o exame e ela me levou pra... Na verdade, quando eu tava lá fazendo o exame, ela me levou um lanchinho. Eu não tinha comido nada, mas eu não consegui comer porque eu tava com muita dor. Na hora que vinha a contração, eu queria jogar tudo pro chão. Mas eu peguei e depois desci pra sala de pré-parto, né? E aí o Alex chegou lá comigo, a gente arrumou as bolsas e a enfermeira falou assim: você quer entrar no banho quente? Aí, na hora eu já pensei, eu quero, né? Aí ela pediu pra eu tirar a roupa, eu coloquei lá o avental do hospital. E aí eu fui entrar no chuveiro, a água não esquentava. Ela falou assim: vamos trocar de quarto. E eu fiquei no quarto sozinha, né? E aí a gente trocou pro quarto do lado, ela colocou água quente lá e pediu pra eu ficar lá por pelo menos 1 hora no mínimo, uns 40 minutos, 1 hora. Ficar lá debaixo da água quente porque ajudava a dilatar. Ah, eu esqueci de falar, eu não fiz roteiro, então eu tô lembrando, eu tô puxando na memória. Antes de ir pra sala do pré-parto, eu fiz um exame. A médica fez o exame de toque em mim. Quando eu cheguei no hospital, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Eu fiquei o dia inteiro em casa dilatando e eu cheguei no hospital já com 6 centímetros. Quando a médica me falou que eu tava com 6 centímetros de dilatação, já me deu um alívio, a iludida, né? Porque eu pensei assim, agora vai ser rápido, só falta 4 centímetros. Achando que ia ser rápido. Mas aí eu fiquei lá na água quente e por mais ou menos 1 hora, quando eu saí, o Alex já tava cochilando, mas toda hora eu acordava ele, coitado, porque qualquer barulhinho que eu fazia, ele já acordava desesperado, né? E aí a moça foi lá e colocou o soro em mim e eu fiquei deitada um tempo. Só que eu não conseguia dormir. Inclusive, eu tomava muito susto, porque eu cochilava e a contração vinha, eu tomava susto, minha mão até caía da maca, assim, e eu assustava o Alex ainda de brinde. E aí ele até riu, porque eu dormia, os cachorros, como sempre, em todo vídeo. E aí eu dormia e quando as contrações estavam vindo, o quê? De 5 em 5 minutos. Então eu dormia, via uma contração, eu assustava assim, jogava as coisas, se eu tava com alguma coisa na mão eu derrubava. Então eu deixei meu celular longe, eu falei, vou jogar meu celular longe se eu assustar, né? Então eu fiquei ali na maca por um tempo. E nisso já devia ser quase 2 horas da manhã. 1 e pouco, 2 horas. E aí minha contração começou a ficar muito forte. E a médica trouxe aquela bendita daquela bola pra gente ficar pulando. E aí eu peguei e comecei a fazer o exercício lá. Ela falou pra quando a contração eu ficar fazendo em círculo e quando a contração viesse eu pular. Só que quando a contração vinha, eu não conseguia fazer nada, eu ficava parada de tanta dor que eu tava sentindo. Voltando de novo, a Alex já pegou o Miguel pra mim. Então, como eu tava dizendo, nisso já era umas 2 horas da manhã, eu fiquei lá fazendo exercício. E eu fiquei assim até amanhecer, desse jeito. Chuveiro, fazendo exercício, chuveiro, fazendo exercício. Às vezes eu andava um pouco no quarto, às vezes eu tentava deitar um pouco, mas eu não conseguia dormir. Eu dava umas pescadas assim, eu cochilava, mas aí quando a contração vinha eu acordava de novo. Então eu não consegui dormir, eu fiquei com o olho ali arregalado. O Alex também não dormiu bem, porque ele tava ali deitado, qualquer coisinha que eu fazia ele acordava, então dava os dois mortos. Aí chegou de manhã, a médica trouxe o café, mas eu tava com tanta dor, gente, tanta dor que eu não tava conseguindo comer. Eu ainda tentei forçar uma coisinha pra dentro, comer uma torrada, mas eu não consegui comer. Quem comeu o café foi o Alex, porque eu não consegui. E aí tinha danoninho também, mas eu fiquei enjoada quando eu bebi, então eu não consegui comer nada. Aí chegou de manhã, na verdade de madrugada, assim, tava bem cedinho, nem lembro que hora que era. Gente, eu não vou saber falar a hora porque eu fiquei perdida. Na verdade, eu tô tentando puxar na memória porque eu esqueci muita coisa também. Eu ouvi que isso acontece, que a gente esquece muita coisa. Eu não sei se o cérebro apaga, eu não sei o que é, mas eu esqueci muita coisa. Então, eu não fiquei vendo as horas também, eu só queria que passasse logo o dia. Então, ela fez o toque em mim e falou que eu tava com 7 centímetros. Eu tinha dilatado 1 centímetro. Aí, na hora, eu já desanimei, eu falei, não acredito que eu dilatei 1 centímetro todo esse tempo. E aí eu comecei a fazer exercício de novo, comecei a fazer tudo. Eu não sei como que as meninas conseguem gravar, porque eu queria muito ter gravado pro canal, mas eu não conseguia nem falar, quem dirá gravar vídeo, né? Então eu fiquei assim, a médica vinha, trocava meu soro, eu ficava andando, ela pedia pra eu andar.
E aí chegou perto da hora do almoço, elas trouxeram a comida, eu não consegui nem olhar pra comida. Isso era lá pra 11 e pouco, meio-dia, eu não consegui nem olhar pra comida. O Alex comeu a comida dele, eu não consegui nem olhar pra minha, porque eu tava enjoada, eu tava com dor. O que eu conseguia fazer era ficar no chuveiro. O chuveiro, gente, se vocês que estão grávidas vão ter o bebê ainda em parto normal, chuveiro quente. É isso, água quente ajuda muito. Eu tava com muita dor. Onde eu conseguia dormir era no banheiro. O único problema é que eu não tava com o chuveiro, eu tava com um chuveirinho assim na mão, com uma duchinha na mão. E aí eu tava jogando água em mim, de repente eu dormia, a duchinha caiu no chão, eu assustava assim, acordava. Mas é muito bom. Então é uma coisa que me ajudou muito. Foi a água quente. Me ajudou bastante. Então eu ficava assim, eu ficava chuveiro, exercício. Quando deu umas 2 e pouco, 3 e pouco, ela veio e fez o toque em mim. Umas 2 e pouco, na verdade. E eu tava de 8 centímetros, quase 9. E aí eu comecei a andar de novo. Eu andava, ela trocava meu soro, eu ficava andando. Eu andando lá com o soro e o Alex levando o negocinho que o soro fica pendurado do meu lado pra eu conseguir andar. Mas o que eu mais fiz em tudo foi ficar no chuveiro. Quando começava a ficar muito forte a dor, eu ia pra debaixo do chuveiro. Eu comecei, quando eu tava lá com 8, 9 centímetros, eu já tava piradinha. Eu não entendia nada que me falava. A Marcele me ligou e eu não sei nada que a gente conversou. Depois o Alex que me falou, ela que me falou que a gente conversou. Porque ela me falava as coisas no telefone e eu não entendia nada. Eles chamam de partolândia, né? Que é quando a mulher tá lá quase parindo e você fica doidinha. Tem gente que xinga enfermeira. Eu vou dizer que me deu vontade realmente. Eu acho que eu não xinguei, né? Eu não sei, eu acho que eu não xinguei ninguém. Eu sei que elas queriam me ajudar, mas toda vez que a enfermeira vinha e falava pra eu levantar, pra andar, eu queria estrangular ela, porque eu tava com muita dor, eu não tava conseguindo nem levantar. E aí a médica fez o toque de novo, eu já tava com 9 para 10 centímetros. E minha bolsa ainda não tinha estourado. O Miguel não tinha encaixado, ele tava encaixando, mas não tinha encaixado. E eu não tava aguentando mais de dor. Eu cheguei a vomitar, eu vomitei uma vez. De tanta dor que eu tava sentindo. Eu não tinha nada no estômago, mas eu tava com tanta dor que eu vomitei. E aí vinha uma dor de barriga muito forte. Dor de barriga, né? Porque na verdade era o bebê querendo nascer, era o bebê, mas parece uma dor de barriga. E aí eu agachava lá, fazia força e nada, o Miguel não encaixava, minha bolsa não estourava. Então a médica falou assim: olha, você já tá com. Ela fez o toque de novo, você já tá com 10 centímetros, eu vou estourar sua bolsa. Aí ela pegou, estourou minha bolsa. E o Alex falou que ela não me avisou, na verdade. Mas eu não sei dizer se ela me avisou ou não, porque eu tava doidona, né? Tava doidona. Então eu nem lembro as coisas direito. A maioria das coisas que eu sei, o Alex me falou, porque pagou da minha memória. Mas ela estourou minha bolsa. E dessa parte eu lembro, eu já tava com 10 centímetros. Ela falou assim: ó, seu bebê não encaixou ainda. Você quer anestesia? E eu já não tava aguentando mais nada de dor. Peguei e falei assim: eu quero anestesia. Aí ela falou assim: então vamos lá pra sala de parto, né? Porque eu tava andando, eu andava no corredor, eu andava ali sangrando por causa que tinha estourado a bolsa. E o Miguel não encaixava, eu não conseguia. E aí eu não tava aguentando mais, eu pedi anestesia. Me levaram pra sala de parto, ela ficou lá fora. Me deram anestesia, não é a hack, é a outra, eu esqueci o nome, mas que não adormece tudo, adormece parte, porque eu ainda ia tentar o parto normal, eu ainda ia fazer força. Inclusive, eu tenho algumas fotos, eu vou deixando algumas fotos aí do que eu for falando, eu tiver foto. Eu fiz força, eu cheguei lá, aí me deram. É igual a da hack, é nas costas também. E aí me deram anestesia e adormeceu, então as contrações diminuíram muito a dor. É incrível, a anestesia faz efeito. A contração parece uma cólica leve, igual a que tava no começo. Então, aí a médica pegou e falou assim: então agora você vai fazer força. Sempre que vier contração, eu vou te avisando e você vai fazendo força. Eu fiz força, fiz força, fiz força e nada do Miguel encaixar. E aí eu descobri que eu não ia ter como eu ter parto normal, porque tem acho que 4 formas do bebê encaixar e a única que não dá pra nascer foi a que o Miguel encaixou, que é com o pescoço meio dobrado assim. Então ele não ia conseguir nascer de parto normal. Ela virou pra mim e falou assim: você vai ter que fazer cesárea. Depois de 35 horas em trabalho de parto, eu tive que fazer cesárea. E aí eu peguei e falei assim: tá bom, né? A criança tem que nascer, então pode ser cesárea. E aí eles aumentaram a dose da anestesia, porque eu tava parte adormecida. E essa é um pouco diferente, porque com a hack você não sente, né? E essa aí eu sentia tudo que eles faziam, mas não doía. Eu sentia eles passarem a mão, eu sentia tudo, porém não sentia dor.
E aí eles foram lá, chamaram o Alex, eu tenho as fotos do parto, inclusive eu coloquei algumas no vídeo que eu fiz quando o Miguel nasceu, então se vocês quiserem ver, tá aqui no canal o vídeo. Então eles chamaram o Alex, aí ela perguntou se o Alex queria colocar música, ele colocou a Fixio do Coldplay, né? Colocou a playlist do Coldplay. E aí a gente tava lá, começou os preparativos, a gente tava bem apreensivo. E isso já era quase 4 horas, então eles começaram a cirurgia e eu sentindo lá eles drenando, não sentia dor, mas sentia tudo, né?